Olha a super notícia aí, gente! Super notícia Carnaval. E o Carnaval de Belo Horizonte entrou para a história e teve repercussão nacional. A festa na capital mineira foi eleita a segunda melhor do país e, como ouvimos hoje aqui no Super N, surpreendeu até mesmo o setor hoteleiro, que registrou recorde de ocupação no período da folia. Falamos também que alguns ajustes ainda precisam ser feitos, né? E para fazer um balanço dessa festa, da Folia de Momo aqui em Belo Horizonte, nós estamos recebendo aqui hoje o presidente da Belo Tour, Aloysio Ermalab. Muito bom dia, Aloysio. Seja bem-vindo. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. E participa com a gente aqui também a repórter da Editoria de Cidades, do Jornal Tempo, Rafaela Mansur, aqui dessa entrevista. Rafaela, que cobriu o carnaval todo, acompanhou a festa de perto, né, Rafaela? Bom dia. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. Então, Aloysio, como a gente vem falando ao longo desse período do carnaval, nossa equipe estava na rua, nós ouvimos muitos foliões. De uma forma geral, a avaliação do Carnaval de Belo Horizonte foi positiva. Mas houve muitas reclamações, principalmente em cima da questão do transporte coletivo e dos banheiros. Eu gostaria de começar com essa questão dos banheiros, que foi aqui na rádio, foi o que a gente ouviu mais falar dos foliões o tempo todo. O que foi que aconteceu? Foi um erro de cálculo ou a Belo Tour trabalhou em cima dos recursos que foram destinados para isso e mesmo assim não foram suficientes? Eu acho que o banheiro, ele já marcou 2017, que a gente teve um pouco mais de, digamos, tivemos menos banheiro do que o necessário. O ano passado nós tivemos problema de fornecedor mesmo. A gente não teve problema com o banheiro. Esse ano a gente tinha o suficiente para atender. Só que acho que a gente, por hábito, acaba elegendo alguma coisa. E vou dar um exemplo, assim, é muito comum. Casa de show, vou falar de uma casa de show lá de São Paulo, quando João Gilberto dizia que tinha um problema de acústica, ou mesmo aqui, quando inaugurou o Chevrolet Hall, que tinha um problema de acústica, todo mundo era bem comum falar assim, tem problema de acústica, mesmo não sentindo ou tendo isso. O banheiro, ele ficou essa tônica, a gente não tem problema com o banheiro, não. O desafio de um carnaval, como uma cidade como Belo Horizonte, é a logística. A gente tinha banheiros e diárias de banheiro suficiente para isso, porém o banheiro, ele tem sempre, ele tem que ser higienizado, tem sucção a ser feita e transporte de um lado para o outro. A gente trabalhou muito uma descentralização do carnaval e às vezes ele chegou um pouco atrasado e tudo, e é um desafio. A gente deu um avanço, um passo muito adiante em relação a 2017 e vamos melhorar muito em 2019. Existem formas e formas da gente melhorar essa questão da logística, mas nós não tivemos um problema com o banheiro, não. Mas então de onde vem a reclamação dos foliões? Você tem concentração, você tem o desfile e tem dispersão. Depende da hora que você procurou ali e não viu. Um dia eu estava ouvindo, não sei se foi aqui na Rádio Super, entrevistado dizendo assim, porque não tem banheiro. Exatamente no local, que eu não me lembro agora daquele bloco, tinha uma infinidade de banheiros. Às vezes mas tem, né? Eu tenho outros relatos, por exemplo, das pessoas dizendo que como tinha banheiro na cidade. Então, às vezes, esse é um caso isolado. Eu prefiro trabalhar com números, né? Então, assim, a gente tem muito mais pessoas em nossa pesquisa e tudo, elogiando essa parte da estrutura do que reclamando. Então, eu prefiro trabalhar com estatística e tudo, porque não é uma maioria. A questão do transporte para o ano que vem, Aloysio, é uma questão que a gente sabe que não depende exclusivamente da Belo Tour, porque é uma questão que vai passar, por exemplo, pela BH Trans. Mas vocês já planejam para o ano que vem, diante dessa demanda crescente, sentar com a BH Trans e falar assim, olha, talvez a gente precise rever o quadro de horários dos ônibus durante os dias de carnaval aqui em Belo Horizonte, sobretudo aquelas linhas que vão passar pelas regiões que concentram os maiores blocos da cidade? Sim. Tem várias... Os carnaval são muitos, né? Então, assim, o transporte, vamos lá. A gente teve uma região central que foi desviada. Sabe a minha identificação? Por exemplo, eu trabalhei ali no centro de operação todos os dias, fazendo essa avaliação diária e a gente tentando dar encaminhamento. Eu acho que
temos que melhorar, sim, essa questão do transporte. Podemos, a gente já teve avanço na questão do metrô com horário. Nós temos os nossos bolsões para atender algum ponto ou outro que fique sobrecarregado repentinamente. E tem uma questão que eu acho que a gente poderia ter avançado, que é na sinalização, na comunicação, na informação. As pessoas ficaram um pouco perdidas ainda, apesar de ter sinalização em todos os pontos que deixaram de receber o transporte coletivo ali naquele período e tudo. Tinha ali, olha, esse ponto passou para cá, o mais próximo está ali e tudo. Mas a gente tem como melhorar isso. Mas eu acredito que o crescimento foi muito grande e a gente pode e deve pensar, quanto melhor for o transporte coletivo, menos carros a gente vai ter na cidade e melhor vai ficar para todos, menos corredores obstruídos e tudo. Rafaela Mansur. Ainda em relação a essa questão da infraestrutura, Malab, muitos foliões relataram a dificuldade de falta de lixeiras nas ruas e durante a passagem dos blocos ficava muita sujeira às vezes. Como a Belotur encara essa questão e como melhorar isso no ano que vem? Rafaela, gente, é uma menininha, por isso que ela cobriu o carnaval todo, viu? E com muita energia, diga-se de passagem, cobriu muito bem. Então, a gente distribui com o que tem. Eu prefiro entender o seguinte, a gente prepara para o desfile quando o bloco está para começar, e a SLU exemplarmente, o mais interessante é que logo após o bloco eles já entram com a limpeza de uma forma exemplar mesmo, assim, é muito rápido. O carnaval a gente distribui assim, ó, lá no centro de operação a gente tem um núcleo nosso de todos os órgãos envolvidos, tem representantes lá durante todo o tempo, inclusive a limpeza, mas saúde e tal, tudo. Depois a gente tem algumas outras, a gente tem outros centros espalhados pela cidade também, desses de inteligência também, que são distribuídos a partir dali. O acompanhamento da operação a gente faz num grupo de operação de carnaval através do WhatsApp. Eu e todos os envolvidos, a gente consegue ver e tem sempre esse checklist ali, fala assim, grupo super, rádio super concentrado. Aí a gente recebe assim, banheiros no local, tal, tudo, antes a gente já sabe que estava lá. Depois a gente consegue acompanhar que que esse bloco está iniciando o desfile. A gente consegue acompanhar que ele encerrou já, dispersou. E, por fim, a SLU dá sempre ok e fala assim, local completamente limpo. A gente recebe as fotos disso aqui, assim, no WhatsApp. Então, é muito difícil a gente acompanhar a questão do percurso. Os lixos, eles ajudam sim. Nos pontos que eu pude ver, que a gente tinha esses latões grandes e tudo, as pessoas estavam... Eu pude observar um especialmente que tinha na Afonso Pena, no dia do Chama o Síndico, que eu tive na rua, mas também olhei por cima, porque coincidentemente a Belotur é ali na Rua da Bahia, a gente foi para o último andar para poder... acompanhar um pouquinho de cima. E isso foi até um comentário, olha que interessante, né? Quando tem ali os cestos de lixo, as pessoas se dirigindo ali para poder jogar, muitos deles. É uma carência, a gente coloca, mas o mais importante é que a gente tem conseguido deixar tudo limpo pós o desfile, sabe? Pós-dispersão. Malab, em relação a... Assim, a gente acompanhou o show de horrores que foi o carnaval, por exemplo, do Rio de Janeiro, em relação à violência, arrastões e tal. Belo Horizonte já registrou um aumento considerável no número de foliões. Esse ano já foi em torno de 3 milhões e meio. Com tudo isso que está acontecendo no Rio, São Paulo, por exemplo, há uma expectativa muito grande de que esses foliões, a partir do ano que vem, comecem a migrar aqui para Belo Horizonte, o que vai aumentar ainda mais a responsabilidade da prefeitura em relação ao evento. Eu pergunto, como é que está, por exemplo, o contato com patrocinadores, que vai ser muito importante também para realizar o evento no próximo ano? E diante de tudo que a gente já falou aqui, o que é que você poderia frisar que vai ser o maior desafio da Belotur
para que mantenha a excelência do evento no ano que vem e que continue com um balanço positivo? Delma, o ano passado foi bem mais apertado nesse sentido, porque o prefeito, o Alexandre Calil, tinha acabado de chegar com a sua equipe. A gente tinha muito pouco tempo ali para o carnaval, para poder organizar tudo. Nós pegamos a base de uma estrutura, herdamos uma estrutura de planejamento de 2016 e a gente conseguiu, tivemos que entrar em campo todos muito juntos, que foi até uma feliz determinação do prefeito quando disse que era para todos estarem envolvidos, que era uma preocupação com a expectativa que tínhamos ali do carnaval naquele momento. Eu acho que o esforço que a gente fez ali, nós acabamos de... vou explicar assim melhor. Cada órgão tinha a sua estrutura de organização, suas planilhas, né, assim, se organizava de uma forma, mas não tinha uma linguagem ainda única. Nós desenvolvemos uma metodologia, todos esses órgãos juntos, através do nosso BH-GEL. A gente faz uma leitura desse carnaval, a gente tem uma fotografia dele todo, desde áreas com possibilidade de alagamento, a Wi-Fi ou saúde, tudo que você possa imaginar em termos de cidade e que a gente precise acessar, e tudo está ali, inclusive os blocos, programação e tal. Nós desenvolvemos isso pela necessidade de 2017 e aprimoramos isso muito para 2018, até porque a gente trabalhou o ano inteiro, aí já foi possível planejar. Quando nós chegamos, a gente tinha R$1 milhão de patrocínio, que era uma negociação que já vinha de 2016 para 2017. Nós conseguimos melhorar 50% disso. Ao longo do ano, nós fizemos esse trabalho, demonstramos e tudo, entendemos, porque não é que o carnaval aqui, esse era o que ele valia e tudo, não. Era o que tinha, né? E a gente sabe que grandes importâncias de patrocínio acabam ficando muito entre eixo ali, Rio e São Paulo. E no caso de carnaval, Salvador e tudo, também tem uma tradição e eles ficam com as fatias melhores desse bolo. Mas nós trabalhamos muito, a gente deu esse salto de 1,5 milhão para 9 milhões, demonstrando o que seria o carnaval. Essa questão da segurança, os indicadores que... Na segunda-feira a gente vai fazer uma coletiva mesmo mais apurada do que foi esse carnaval, até porque o nosso carnaval vai até o dia 18. E aí a gente vai poder demonstrar, mas a gente melhorou a nossa segurança em 2017 e já melhoramos ainda mais em 2018. E isso sim vai atrair muita gente. Eu acho que... O que eu quero dizer com isso tudo? Nós estamos preparados para crescer. Nós temos estrutura e alinhamento para poder avançar nesse carnaval. E queremos que mais parceiros estejam conosco e entendendo esse momento. Nós demoramos um pouco mais de 110 anos para ter um carnaval na dimensão que temos, mas eu acho que agora a gente tem. Aloísia, a gente ouviu algumas reclamações de pessoas que foram ao carnaval especificamente da Avenida Afonso Pena. Mário Brito, que até estava aqui no estúdio agora há pouco, ele acompanhou lá, transmitiu muita coisa ao vivo na programação especial de carnaval que a gente fez, e captou, por exemplo, algumas reclamações como havia uma perspectiva que a Avenida Afonso Pena fosse pintada de branco, que acabou não acontecendo, houve atrasos no desfile, na saída do desfile de blocos, caricatos e escolas de samba, e ele ouviu muita reclamação também por parte de quem estava lá curtindo a folia e de vendedores ambulantes que tiveram ali um local, segundo essas reclamações, muito restrito para que houvesse o trabalho dos vendedores ambulantes. Então eu queria que você desse uma geral sobre essas reclamações, especificamente sobre a programação oficial que havia ali na Avenida Afonso Pena. Nosso carnaval de avenida, ele surpreendeu. As escolas desceram maravilhosa, assim, tá tendo um resgate nisso ali. A questão do chão branco, eu anunciei isso tanto
que uma das coisas que eu achava que a gente poderia melhorar era realçar um pouco mais com o chão branco, a luz rebate mais e a gente valoriza ainda mais essas fantasias, Como os a Anhembi, a Marquês de adereços Sapucaí, e tal, por exemplo. Por exemplo, no caso da Sapucaí, ela permanece pintada ao longo do ano. O que a gente acabou desistindo nessa questão do chão branco? Porque nós não conseguimos uma solução para devolver essa avenida com a rapidez que precisava. E no domingo agora a gente já tem Feira Hippie, tem toda uma marcação ali e tudo. Então optamos só porque eu te falei que era um item, né? Nós melhoramos a sonorização, melhoramos a iluminação. A avenida ficou bem mais espetacular nesse ponto de vista de infraestrutura. E a questão dos atrasos, a gente precisa comparar, né? Assim, esse ano o Carnaval da Avenida ele teve uma dinâmica muito interessante, né? Demorava muito mais para sair um bloco ou uma escola, porque eles tinham uma marcação prévia de horário e só saíam naquele horário. O que eu quero dizer com isso? A escola saiu, terminou, a SLU veio, limpou, e aí se faltavam 20 minutos que era o que estava o horário previsto para sair a próxima, ela só saía, o ano passado ainda era assim, ela só saía naquele horário que estava previsto. Esse ano não, a gente deu uma direção ali melhor e aí eles saíam direto, a dinâmica foi muito, muito, muito melhor. A questão dos ambulantes, ambulante é uma atividade não regulamentada, né? Não autorizada. E eles trabalham em caráter de uma permissão temporária. E a gente entende que é interessante ter uma inclusão e tudo, e eles colaboram também, a gente ter a proximidade, porque o ambulante ele existe. O que é muito comum a gente não olha para ele, tem os entraves com fiscalização e tudo. A gente preferiu entender a utilidade dele, como a maior parte do nosso carnaval ele é de bloco, é de desfile. O ambulante ele tem uma utilidade muito interessante no percurso, né? Mas na avenida, nos eventos que são realizados e tudo, esses lugares não. Até porque a gente precisa ter algumas entregas. Nossa relação com o patrocínio não é em caráter de exclusividade para a cidade, não foi esse ano. Então, a gente precisa ter algumas coisas. O ambulante, o nosso pacto, o nosso combinado com eles ali é nos blocos e, mesmo assim, acompanhando, né? Não pode ficar travando bloco e tudo. É uma relação que também está melhorando e tudo. A gente tem treinamentos, a gente tem uma interlocução com eles e eles têm demonstrado uma utilidade bem interessante no Carnaval. Pra gente fechar, a última da Rafaela Mansur. Fala, Rafa. Em relação à segurança, Malab, mais de 40 blocos assinaram um manifesto pedindo o fim da repressão policial à festa e houve relatos de força desproporcional por parte da PM em blocos como Filhos de Tchá e Me Leva Felicidade. Qual que é o posicionamento da Belotour em relação a isso? Nós trabalhamos, como disse antes, alinhados, né? Isso aí foram casos isolados. A gente não tem ainda... Tem um relato disso, né? Do que você está colocando sobre esse confronto com a polícia. Tem um relato também da polícia sobre desacato e policial e veículo também quebrado e policial que foi agredido. É um confronto. Nós preferíamos analisar o todo. Isso é uma relação muito, muito ruim, muito triste. Assim, a gente combate isso, a gente trabalha preventivamente para que não haja esse confronto, né? Mas são ânimos exaltados. Você imagina também quem está no bloco e quem está no trabalho. Eu posso te dizer que não estou querendo colocar pano quente em nada, mas que
todos que trabalharam do lado de cá nessa organização, eu dizia ali atrás são vários carnavais, trabalharam no seu limite de efetivo, de horas, de entrega e tudo. Chega um momento que a gente acaba... assim, você trabalhando no seu limite e tudo, você acaba... mas eu não diria que a polícia perde a cabeça ou o outro perde, mas são ânimos diferentes. Aquele encontro ali pode dar alguma coisa. Eu prefiro ter uma apuração mais detalhada disso. Eu li esse manifesto, eu acho que é legítimo. E, por outro lado, eu prefiro pensar que num carnaval tão extenso como o nosso, tivemos alguns dados, esse isolado no Barreiro, essa é outra questão do encerramento dos palcos também, que tem uma reclamação, mas que eu acredito que é uma relação ainda muito melhor do que já foi, sabe? Assim, eu tenho acompanhamento, nós acompanhamos outros blocos, outras situações de risco de um confronto desse que a gente conseguiu administrar sem que exercesse a força, mas com muito diálogo, viu? Porque deveria ter sido exercida, porque teve vandalismo e tudo, mas a gente conseguiu mediar ali e tudo. Esse outro perdeu um pouco o controle e eu ainda não tenho uma apuração fina sobre esse fato, não. Ok. A Luísa Ermalab, presidente da Belotour, conversou aqui com a gente hoje, fazendo esse balanço do carnaval. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, a Luísa. E, lógico, a gente torce para que a festa em Belo Horizonte ela cresça ainda mais e, principalmente, com qualidade. Obrigado. Até uma próxima. Rafaela Mansur, também, repórter de Cidades de O Tempo, participando aqui com a gente. Muito obrigada pela participação, Rafaela. Obrigada, bom dia a todos.